nós vamos falar agora um pouquinho de todas as escolas literárias que vocês viram nesse ano, né? As escolas literárias que a gente estuda no segundo ano. Se fosse presencialmente, provavelmente daria para a gente ver um pouquinho de pré-modernismo, que seria depois de simbolismo aqui, ó. Mas não tem nada não. A gente pode começar o terceiro ano, também matéria do terceiro ano, a gente começa o terceiro ano com ela. Eu fiz aqui a atividade dessa semana, para que vocês façam uma linha do tempo sobre a literatura brasileira. Vou explicar aqui o que eu quero. São as informações importantes das 5 escolas. Eu coloquei 5 escolas. Começando pelo romantismo, eu comecei a mostrar um pouquinho aqui, ó. Não dá para fazer todas as informações porque o quadro não tá aqui. Mas aí vocês vão fazer com uma linha do tempo. Essa linha pode ser simbólica, por exemplo, não coube assim, eu posso colocar uma informação embaixo da outra. Aqui eu coloquei as 5 escolas para vocês verem qual que eu quero. Por exemplo, romantismo. Olha aqui. Quando surgiu o romantismo? Na virada do século XVIII para o século XIX, tá? O século XVI. Não, aqui é século XIX mesmo, ó, seria assim, tá? É a negação do clássico. O que é o romantismo? É a busca do amor e da mulher, ambos impossíveis, tá? Que o escritor do romantismo, ele idealiza um amor e uma mulher impossível. Idealização, olha, a principal característica, idealização do amor inalcançável. Gestos heróicos como lutar, matar ou morrer por amor. No Brasil, são 3 as gerações do romantismo no Brasil. A primeira geração a gente chama de nacionalista, tá? A segunda geração é marcada pelo mal do século e a terceira geração é a condoreira, a poesia de cunho político. Essa nacionalista, olha aqui, eu quero que vocês falem um pouquinho de cada. Da nacionalista, a do mal do século, que a gente chama de egocentrista, e a da condoreira, que a gente chama de condoreira por causa do pássaro condor, que é o pássaro da liberdade. E dos escritores e obras de cada momento deles. Aí eu passo para o realismo, quero tudo isso aqui também em todas as escolas literárias. Marco inicial, que foi quando surgiu e onde surgiu. Lembrando que todas as tendências literárias que a gente teve, todas as escolas literárias, nasceram na Europa, né? Vieram da Europa, depois que chegou no Brasil. Por quê? Essa aqui mesmo que eu falei um pouquinho, passou pela França primeiro, né? Inglaterra, depois foi para toda a Europa, né? Portugal, e depois veio para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil era colônia de Portugal, tá? Então todas nasceram na Europa, depois que veio para o Brasil. Realista, marco inicial, quando começou, né? Contexto histórico, por quê? Exemplo, se essa foi até século XIX, meados do meio do século XIX, quando começou realismo? Qual o marco inicial? Qual o contexto histórico? O que estava acontecendo enquanto história? Aqui, ó, era a Revolução Industrial, né? E a Revolução Francesa, final da Revolução Francesa e início da Revolução Industrial. Aqui, contexto histórico, então é isso. Características, eu dei aqui, ó, nacionalista, né? Pessimista, egocentrista, condoreira, poesia de cunho político e social,
Então aqui é a mesma coisa, voltado para o social, a característica, né, principal. Coloque pelo menos 3 características em cada escola, escritores que marcaram cada escola, quais as obras literárias. Geralmente tem uma obra que marca o início. Tenta colocar isso, tá? Então isso aqui, ó, são as informações que eu quero, tá bom? Como se fosse uma linha do tempo. Não precisa colocar muita informação, mas precisa ter essas coisas aqui. É o principal, tá? É o mínimo de cada escola. Pra gente fechar a literatura desse ano, tá ok? Então, beijos. Essa é a atividade dessa semana, tá?